tudo parece que está sendo construído para uma guerra mundial. Tudo parece estar sendo... parece que nós estamos vendo um caminho de uma terceira guerra mundial sendo construído. Porque a Ásia está em guerra, o Oriente Médio está em guerra, não é? Nós temos um país na América Latina, ou muitos países na América Latina que estão em regimes comunistas, né? E nós sabemos onde isso pode dar, onde isso pode chegar, tá? Nós temos um país da América que é os Estados Unidos, é um país que ele está pronto para responder rapidamente uma investida militar, né? Nós sabemos que ele já está posicionando os seus porta-aviões tanto no Mar do Golfo como também no Mediterrâneo. Então, assim, são movimentações militares que parecem criar um caminho para uma terceira guerra mundial, né? E com certeza, para onde nós devemos olhar nesse momento? Para a palavra de Deus. Nós devemos olhar para a palavra de Deus. É claro que há rumores de guerra e guerras, né? Como o Senhor Jesus Cristo diz, guerras e rumores de guerras. Guerras estão acontecendo, os rumores também. Epidemias estão acontecendo, fome, terremotos, coisas espantosas, como diz a palavra de Deus. Poderíamos colocar isso aqui como sendo N coisas, né? Mas olhar para a palavra de Deus nesse momento para que você possa ter paz. Olha para a palavra de Deus para que você possa de fato acalmar o coração. Ah, mas eu estou vendo muita atrocidade, eu estou acompanhando as redes sociais, eu estou acompanhando os noticiários e muita coisa está acontecendo. Eu estou vendo muita coisa realmente que tira o foco da gente, a gente acaba ficando assim um pouco impaciente, a gente acaba ficando um pouco indignado com tudo isso que está acontecendo. Mas eu peço a você, se volte à palavra de Deus. Permaneça na palavra, permaneça em Cristo, permaneça na profecia, porque não é a primeira vez que esses povos estão em conflitos. Tá? Não é a primeira vez que existe guerras no Oriente Médio, o mundo árabe é contra o judeu, né? Nós sabemos que existe uma ideologia antissemita. O que é isso? O judeu, pessoal, é o povo mais perseguido do mundo. É o povo mais perseguido do mundo, é o judeu. Então, assim, isso se chama antissemismo. Então, há realmente uma perseguição muito grande. Qual é o nosso papel nisso tudo? Nosso papel é ensinar os nossos filhos a respeitar. Nosso papel é olhar para a palavra de Deus. O nosso papel é olhar para as profecias bíblicas, mas ter no nosso coração que o momento e a hora ninguém sabe. O momento e a hora ninguém compreende. Nós estamos diante de profecias? Sim. Pode estar se cumprindo a profecia? Pode. Mas ainda há muito chão para queimar, pessoal. Há muita coisa para acontecer ainda. Tudo vai se resumir a João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Tudo isso que está acontecendo, irmão, tudo aquilo que está escrito na Bíblia é para uma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso significa? Salvação. Tudo que a palavra de Deus está escrito, irmão, não é confuso. Não é difícil de compreender. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia, toda a história do povo de Deus, todas as profecias que ainda vão acontecer, é para uma coisa. É para uma coisa. Para nos dar a salvação. Só isso. O que Deus ele quer do ser humano, irmão? Salvação. Se é isso que você quer, irmão, então guarda no teu coração. Tudo aquilo que a palavra de Deus ela fala, tudo aquilo que a palavra de Deus ela diz, é para a tua salvação. É para salvar você. Seja profecia, seja lei, seja mandamento, seja evangelho, seja história, não importa. Tudo que a palavra de Deus ela fala é para salvar o homem. Mas e as guerras, pastor? Faz parte. Por quê? Jesus Cristo falou que era necessário. É necessário. Eu já falei isso, eu falei várias vezes. E eu vou continuar falando, irmão. Infelizmente, a maioria das pessoas, não estou generalizando, tá? Mas a grande parte das pessoas, se não fosse assim, Jesus não falaria isso. Precisam de uma guerra, irmão. Como assim, homem de Deus? É verdade, irmão. Muitas pessoas para chegar a clamar a Deus. Muitas pessoas para dobrar o joelho no chão. Muitas pessoas para buscar a presença verdadeira e se arrepender do mal, precisam parar no ventre do peixe. Precisa. O homem para se arrepender, irmão. Tem pessoas que têm um coração tão endurecido
que tem um coração tão fechado que a única forma dessa pessoa se arrepender é uma guerra. Isso não sou eu quem digo. Isso quem está falando é Jesus. Porque eles perguntaram para Cristo o seguinte: quais são os sinais da sua vinda? Jesus falou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, não é? Farão grandes sinais. Se possível, enganarão até os eleitos. Mas ele diz: haverá guerras, rumores de guerras, terremotos. Ele diz: é mister, é necessário. Essa palavra significa necessário, mister, como diz lá em Mateus, capítulo de número 24. Daqui a pouco nós vamos lá para ler. Então, vamos primeiro concluir aqui o capítulo de número 38 de Ezequiel. Mas compreenda que essas coisas são necessárias. Se Deus está profetizando que haverá uma batalha, isso é necessário. Por quê? Porque somente assim o homem se arrepende. O que teve que acontecer para Jonas clamar a Deus, irmão? Você lembra que os judeus pediram de Jesus? Os judeus falaram para Cristo assim: nos mostre um sinal. Falaram para Jesus: nos mostre um sinal. Jesus Cristo falou: não será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Então olha para a vida de Jonas. Então vamos olhar para a vida de Jonas. O que aconteceu com Jonas? O que precisou acontecer na vida de Jonas para ele fazer o que Deus queria? O que precisou? O que precisou acontecer com Jonas para que ele se arrependesse? Você lembra do peixe? Segundo Jesus era uma baleia, né? Segundo Jesus era uma baleia. Então eu acredito que o que Jesus quis dizer a respeito de Jonas tem a ver. Porque apenas no ventre do peixe, no abismo do mar, ele clamou. Se não tivesse enviado tempestade no barco dele, se não tivesse enviado tempestade no mar para quebrar o navio, Jonas nunca clamaria a Deus, irmão. Nunca clamaria. E Deus, ele conhece a sua criação, irmão. Deus conhece a criatura que fez, irmão. Deus conhece. Jesus, ele sabe, irmão. Ele veio para os doentes, a palavra dele diz. Porque os médicos, os sãos não precisam de médicos. É mais fácil um rico passar é mais fácil um camelo, né? Melhor assim dizendo, passar pelo fundo da agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Por quê? Porque o rico, ele se apoia no dinheiro. É somente quando a pessoa está numa necessidade, quando ela está carente, é somente quando a pessoa ela está enfrentando o mal na vida dela, ela começa a clamar. Ela começa a vir para Cristo. Por isso que Jesus ele fala. Por isso que a palavra de Deus nos fala sobre guerras. Tem pessoas, pessoal, que eu sinto dizer isso. A gente não quer ver guerras. Mas infelizmente, para as pessoas se arrependerem, é preciso elas passarem por essa tribulação. Senão eles não se arrependem, irmão. Deus conhece a sua criação. Deus, ele sabe quem é o seu povo, irmão. Deus, ele te conhece, ele sabe quem é você. Deus, ele sabe. Isso não está distante de nós, não, irmão. Isso não está distante. Olha para você. Olha para, deixa eu olhar para mim mesmo. Por que eu vim para Jesus? Por que eu estou com Cristo? Porque todos nós, irmãos, não tem esse negócio de amor. Ah, eu vim por amor. Não, irmão. Eu vim pela salvação, então, mas se você veio pela salvação, quer dizer que você teme a condenação, irmão. Eu vim pelo amor. Você sabe por que você veio pelo amor? Porque você sabe o que é dor, irmão. Você veio pelo amor porque você sabe o que é ser odiado. Você sabe o que é ser rejeitado. Não tem esse negócio. É amor, ou venho pelo amor ou venho pela dor. Isso não existe, irmão. Todo mundo vem pela dor. Todo mundo vem pela dor. Jesus falou: eu vim pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tem como a pessoa achar Jesus se ela não estiver perdida. Tem gente que fala assim: mas Deus é mau, Deus é cruel, Deus ele é... Não, irmão, cruel é o homem. Cruel é o homem.
que precisa de uma guerra, irmão, para aceitar Cristo, que precisa de uma guerra para se arrepender. Cruel é o homem. É como a palavra está dizendo, os filhos de Tubal. Os filhos de Tubal estão aí, irmão. A maldade está aí no mundo aí. A maldade está no mundo. E até que se cumpra as profecias, infelizmente, nós temos que conviver. Os santos têm que conviver com isso, os cristãos, homens de Deus. Eu não tô classificando a salvação, não. Deus, ele salva quem quer. Pode ter salvo entre judeu, pode ter salvo entre católico, pode ter salvo entre espírita. Eu não sei, irmão. Quem sabe é Deus, é competência de Deus. Eu sei que o caminho é Jesus. Eu sei que o caminho é Cristo. Pode ser que tenha alguém lá, alguém dentro das religiões que aceita Jesus, mas está tão atrelado à religiosidade que não consegue sair por causa da perseguição. Tem judeu que acredita em Cristo, que crê em Cristo. Tem muçulmano que acredita em Jesus também. Existe isso. A salvação, quem sabe, é Deus, irmão. Não é competência nossa, a competência é de Deus. O nosso papel é orientar o povo de Deus. O nosso papel é orientar segundo a palavra de acredita quem quiser. Acredita quem quer, irmão. No último segundo Deus pode salvar. E às vezes isso vai acontecer no meio da guerra. Às vezes isso vai acontecer no meio da batalha. Quantas pessoas o pastor já foi visitar, no final a pessoa aceitou Jesus, irmão? Quantas pessoas o pastor segurou na mão e falou, oh, você aceita Jesus? A pessoa fala, eu aceito. E no outro dia eu falo, e a pessoa? A pessoa partiu. E eu colocar no meu coração assim, ó, essa pessoa ela está com Deus, ela está com Cristo. Porque ela aceitou naquele último momento a salvação. Ela se arrependeu dos seus pecados ali no final. Então no final Deus salva, irmão. No final Deus salva. Infelizmente, nós temos que conviver com as guerras, com a fome, com os terremotos. Só que eu quero falar uma coisa para vocês, que isso não é o fim, irmãos. Isso daí não é um fim. Você sabe por quê? Porque a nossa vida, ela não acaba na terra, irmãos. Jesus Cristo disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Que naquele último dia, quando Jesus ele voltar, quando o Messias, o Cristo, ele voltar para salvar Israel da guerra que está por vir, a palavra do Senhor diz em Apocalipse que ele vai fazer com que todo mundo, essa profecia do livro de Apocalipse reservada para os seguidores de Cristo, ele diz que ele vai fazer todo o joelho se curvar à igreja. A igreja. Porque a igreja segue a profecia do Senhor Jesus. Alguns têm Jesus como profeta. E algumas religiões têm Jesus como profeta. E ele verdadeiramente é mais do que um profeta para nós. E quando ele voltar para salvar Israel, o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Curiosamente, Israel está no centro do planeta, irmão, mas vai. Sebá e Detã, e os mercadores de Tarsis e todos os seus leãozinhos de dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz a Gogue, assim diz o Senhor Jeová, não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, o teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montado todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E olha só, isso aqui, irmão, isso aqui é profecia, irmão. Isso aqui é profecia, irmão. Profecia de Ezequiel.
Você está vendo, irmão? Olha só, mais uma vez, ó. Virás, pois, presta atenção, Ezequiel 38, versículo de número 15. Virá, pois, do teu lugar das bandas do norte. Pega o mapa. Pega o mapa. Se você tem um mapa na sua casa, pega o mapinha lá. Pega o mapinha. Coloca uma caneta em Israel. Põe lá, caneta em Israel. Olha para a bússola e procura o norte. Você vai ver quem são os inimigos. Você vai ver quem são os inimigos. Eles vêm do norte. Eles vêm do norte, irmão. Quais são esses inimigos? Vai lá. Coloca lá no mapa. Coloca a canetinha lá em cima do país de Israel. E a palavra está dizendo que eles virão montados em números. Eles virão montados os seus cavalos. Né? É claro que no que diz respeito à tecnologia hoje, eu posso interpretar isso daqui como um veículo de guerra. Né? Virá montado em seus cavalos e virão do norte. Do norte. Coloca lá no mapa lá e procura o norte de Israel para você ver onde vai dar. Você vai ver onde vai dar. Eu estou falando, irmãos. Essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, sabe onde ela vai acabar? Sabe onde ela vai acabar? De acordo com a profecia aqui, irmão, vai acabar em Israel. Enquanto o rio Eufrates tiver água, não. Mas quando ele secar, irmão, aí se cumpre. Aí eles vêm. Aí eles descem. E aí o negócio fica estreito no fim de tudo. Quando Jesus estiver às portas, aí vai acontecer. Aí os reis virão do norte. Eles virão com tudo contra Israel. Eles virão com tudo. A Bíblia diz, no fim dos dias. No fim dos dias. E eu pergunto para você, irmãos, com tudo isso que está acontecendo, se não acabar isso daí logo, creio eu, irmão, que nós já estamos chegando lá. Nós já estamos chegando lá. Como é que está a nossa casa? Como é que está a sua casa? Está em ordem? Bota a casa em ordem. Bota a casa em ordem, porque se isso daqui, se o que está acontecendo aí fora for o início de tudo isso aqui, nós estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Quanto tempo pode restar? Quanto tempo nos resta, melhor assim dizendo? Quanto tempo nos resta? Não sei. Ninguém sabe. Eu só sei de uma coisa. Põe a casa em ordem. Põe a casa em ordem, igreja. Porque se nós estamos vendo o início do fim dos tempos, o princípio das dores, põe a casa em ordem, irmão. Porque não sou eu que estou dizendo isso aqui não, a Bíblia está alertando. A Bíblia está nos avisando, está nos alertando. Infelizmente, muitas pessoas não veem dessa maneira, não veem dessa forma. Não enxergam dessa maneira. Mas a Bíblia, até agora, não errou. Até agora não errou. A Bíblia, ela fala a verdade, irmão. Escuta quem quer. E quando Jesus ele fala, Jesus ele falou de pandemia, Jesus ele falou de epidemia, quando não existia, irmão. Ah, mas existia a lepra. A lepra não é epidemia, irmão. O leproso ele ficava isolado lá, acabou. Não existia epidemia no tempo de Jesus. Não existia. Epidemia considerada pela história, não é? O Covid-19. Que alcançou o mundo inteiro. Se isso não é um sinal, a igreja fechou, irmão. As igrejas fecharam. Né? Para alguns é coincidência. Mas para outros tivemos um eclipse solar no dia 14. Onde o sol não deu a luz, irmão. Irmão, eu não sei se eu sou muito crente. Né? Se você é que nem eu, digita amém aí. Porque eu não sei se é eu que sou muito crente. Não é? Ou é tudo que tá contribuindo com a Bíblia, irmão. Só não entende quem não quer.